Os profetas preveem só o futuro, Uhum. porque a gente vai ver os estereótipos hoje da profetisa ou do profeta, em muitas igrejas, não são todas, mas aí, Sim. pessoa, eis que vos digo. Eu Uhum. sempre digo que Deus fala na Almeida Corrigida Fiel, é sempre na Aham. linguagem, cara, que já. Olha, É, Deus não fala na linguagem de hoje, é. é profanar Eis que mesmo. te digo, irmão. É, eis que vos digo, para você falar assim, Uhum. irmão, aí. Uhum. E também é sempre alguma coisa do futuro, ou uma desgraça, ou uma gravidez. Eu fiz uma pesquisa hoje, percebi que profecia sobre gravidez e namoro é o que o bicho pega. E É, se você tá doente, geralmente, sempre vem alguém também. de bom coração e profetiza que você vai sair da. Ou sua Uhum. mãe vai melhorar, ou não sei o quê. E a gente sabe que profecia não pode ser um horóscopo, aonde você vai jogando, se bater, bateu, colou, se não bater, então o cara joga 10 profecias, uma deu certo, vamos dizer assim, aí é um Uhum. profeta. Sendo que Uhum. no Antigo Testamento, se 9 deu certo e uma deu errado, tu tava danado. É. Mano, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é esse conceito de um profeta como uma espécie de adivinho, sabe? Como uma espécie de um cara que fica sempre, sabe, com a bola de cristal. Eu costumo dizer que o pessoal, quando pensa no profeta, eles lembram do Gandalf. Sabe, que tem a bola de cristal. Não é nem o Gandalf, é o Saruman, né? O Saruman, que é o mago lá do Sauron. Então tem aquela bola de cristal que ele consegue ver tudo, ele vai em tal lugar, não sei o que, barará. Não, isso não é ser profeta. Como eu disse para você, de fato, os profetas de Deus, Deus usou para trazer revelação sobre eventos futuros acerca da nação de Israel e acerca daquilo que a gente chama de história da redenção. Deu para entender? Em um momento nenhum você vê os profetas, eles descobrindo eventos futuros por descobrir eventos futuros. Eles tiram o véu do futuro para apresentar coisas que fazem parte de todo aquele plano de Deus no processo de história da redenção, sabe? Então, isso precisa ser uma coisa muito importante, porque tendo dito essas coisas, os profetas hoje que chegam pra gente e falam assim, ó, eis que te digo, e amanhã vai acontecer isso. A pergunta que a gente tem que fazer é, como isto que eu estou ouvindo participa do processo redentivo de Deus na história? Entendeu? Então, assim, não faz sentido a gente desconectar essa capacidade que Deus dava ao profeta do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Por exemplo, Ágabo profetiza para Paulo lá no Novo Testamento. As filhas de Felipe eram profetisas. Então, você tem uma escola profética que transcende o Antigo Testamento e chega no Novo Testamento, mas sempre que esses profetas são descritos na Escritura, eles são descritos quando revelam coisas do futuro, sempre revelando eventos que fazem parte de um grande plano redentivo de Deus na história, entendeu? Não é descobrir o futuro, é menino ou menina, senta na colher ou no garfo. Aí vem sempre aquela profetisa e fala, não, eis que te digo, é uma menina. Minha esposa ficou grávida, o que tinha de gente falando, não, vai ser menino, vai ser menino, vai ser menino. Maravilhoso, sou pai de uma menina linda. Então, assim, eu acho sensacional Sabe o que que porque... é? Sabe que a gente brincava? Que a profetisa vinha e falava assim: eis que vos digo que será menino, mas se É, duvidardes, será é, menina. será Aí fica menina. Então, fácil, né? eis que te digo, amanhã vai fazer sol, mas pode chover. Então tá bom, aí beleza, né? Dizer que vai nevar, você não fala, né? Então, enfim. Então, assim, Mas, onde eu tô Isaac, querendo... peraí. Vamos parar aqui, que essa parte, pra mim, eu acho a mais Uhum, importante dessa live. uhum, Porque, assim, a pergunta que eu acho que todos nós temos que fazer um dia, ou várias vezes durante a nossa vida, é o quão sério a gente quer levar a Bíblia. E, às vezes, a gente vem de tradições uhum, que, às vezes não, toda vez a gente vem de uma tradição que é muito confrontado com a Bíblia sempre. uhum, Por exemplo, eu sou presbiteriano e o meu confronto que eu tenho recebido muito ao longo desse último ano é o Espírito Santo, é uma trindade capenga, uhum. é uma coisa assim que a gente, na minha experiência, talvez você veio do meio pentecostal, que algumas coisas vão ser confrontadas até nessa live. E isso, para mim, Isaac, é fundamental. A profecia tem a ver com a igreja Uhum, e com a uhum, história da redenção. Então, lá no Novo uhum. Testamento, você falou daquele profeta que preveu fome em toda uma região. E Isso, por que que ele preveu fome? Não é porque ele queria, vai vir fome. Não é para ninguém correr e exatamente. conseguir comida. A Uhum, questão era que aquilo era para que a igreja tinha que se mover para uhum, com generosidade para uhum. cuidar daqueles irmãos e era uma igreja gentílica que ia Sim. cuidar de irmãos da igreja judaica e aquilo ia Uhum, mudar a história
da igreja. Então, assim, a profecia, essa é a pergunta antes de você pensar se é verdade ou se é falso, se é, sei lá, se é de Deus ou se é carnal, o que eu estou recebendo, por que que isso tem a ver com a igreja de Jesus Cristo, com a comunidade? Então, não é mais se eu tenho meu bem-estar ou não. E Exatamente. com isso, eu não estou falando que Deus não fala individualmente, ou que Uhum, Deus não se importe com quem você vai casar, se você vai ter uhum, filhos e tudo mais. Só que você reduzir Deus para spoiler de vida, eu quero uhum, saber qual é. Não precisa para você saber que é uma menina ou um menino esperar um uhum. profeta. Para quê? Hoje que Exatamente. você pode fazer ali e A fazer o seu. sexagem, né? Você faz o exame e já era, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que isso é fundamental. E eu sei que vai ter gente falando, até parece que Deus não se importa, Deus me ama tanto que ele tá se importando. É. Cara, não é isso. A questão é como as profecias. A gente vai viver um evangelho que o valor que a gente está aplicando na nossa vida vem da Bíblia ou de tradições que a gente começou a inventar? Exatamente. E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa se deixar ser colocado em xeque por Deus, sabe? Pela palavra. Então, assim, é muita arrogância da nossa parte a gente achar. E, de novo, eu vou contar uma história daqui a pouco pra você, pra dizer como eu sou meio pentecostalzinho, assim, em algum sentido. Mas é muita arrogância da nossa parte a gente achar que, enfim, onde eu vou trabalhar amanhã, o que eu vou fazer, sabe? Qual que vai ser o nome do meu filho, essas coisas todas, elas ocupam uma primazia na agenda de Deus na história, sabe? Eu acho que é se colocar numa posição de alguém que se vê muito além daquilo que convém, sabe? Eu não quero parecer, sabe, arrogante, alguma coisa do tipo, mas Deus levantou profetas na história para apresentar o plano dele com toda a história da redenção, com aquilo que ele ia fazer, que ia culminar em Cristo Jesus, que, como você disse, ia chegar lá no tempo da nova aliança, que vai entrar a igreja, que vai entrar chega até no Apocalipse. Então, assim, dizer que, sabe, Deus, ele tem que me dar um negócio aqui, uma revelação agora, porque senão é uma presunção espiritual disfarçada de piedade que me incomoda, sabe? Me incomoda. Achar que a minha história está acima daquilo que Deus está querendo fazer na história. Então, isso me incomoda. Eu sei que muitos não pensam dessa maneira e que, de fato, esperam essas coisas, uma indicação de Deus, um direcionamento de Deus. Eu acho que a gente não pode botar todo mundo como se fosse farinha do mesmo saco, mas a gente precisa reconhecer isso, que quando a gente olha para o texto bíblico e a gente vê o ministério profético, no que diz respeito a desvendar o futuro, a tirar o véu que cobre o futuro, então nesse termo de revelação, os eventos que foram anunciados, eles tinham alguma coisa a ver com a história da redenção, tinham alguma coisa a ver com o que Deus ia fazer para providenciar salvação para a humanidade. Tem a ver com aquilo que Deus está operando redentivamente na história. Então não tem nada a ver com agenda particular. Não tem. Você pode olhar todas as profecias que você encontra no Antigo Testamento e no Novo, todas elas não têm a ver com coisas minúcias de particularidades. Todas elas estão encaixadas num todo, entendeu? Então, você virar e falar assim, porque Deus ele tem que me mandar um profeta aqui para dizer com quem que eu vou casar, eu acho que é uma presunção espiritual muito discreta, sabe, disfarçada de piedade. Ao mesmo tempo, Marcos, eu queria só fazer uma ressalva aqui e dizer que eventualmente Deus pode, Não, sabe? mas peraí. As histórias de profecia, eu tenho uma, a gente vai guardar pro final. Que essas histórias a gente vai. Isso, Pessoal, aguarda. a gente conta, a gente conta. Eu preciso. Fica pra. Calma, vai ter. Não, eu só queria dizer que o fato de a gente entender que a profecia está linkada com a história da redenção, isto não quer dizer que eventualmente Deus, ele não anuncie, não fale alguma coisa para os seus servos, entendeu? Que ele não opere graciosamente e eventualmente ele mande sim uma mensagem. Eu e você temos N histórias para contar sobre isso, Deus intervindo na história, entendeu? A gente crê num Deus que intervém. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama a gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!